Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz sábado a todos. Tá certo? Na meditação de hoje, compararemos a história de Daniel e José do Egito, ou Beltesazar e Zafenate Paneia, e ao mesmo tempo a, a história de Nabucodonosor e do faraó do Egito, né? Nós sabemos bem a história desses personagens, né? Ambos, tanto Daniel quanto tanto José do Egito, foram vendidos como escravos e ambos eram governadores. Daniel ainda era o chefe dos governadores. E ambos chegaram a esse posto por interpretarem sonhos. Um do faraó, o outro de Nabucodonosor, né? Mas, olha a situação de José e de Daniel. José era um homem livre, filho de um servo de Deus que era Israel ou Jacó, né? E ele vivia lá com os irmãos os odiavam porque Jacó amava mais José do que os irmãos, e José era temente a Deus, os irmãos não. Ele acaba sendo vendido pelos irmãos como escravo. De repente ele vira um escravo. Ele que era livre se torna escravo. E preso no Egito, ele ainda é acusado de tentar abusar sexualmente da mulher do seu senhor. E vai preso na prisão, um escravo preso. O que poderia se esperar de Daniel, de José, um escravo preso? Que ele ia ser morto, sem dúvida. Você acha que ele teria alguma esperança de ficar vivo? Você teria, mas José tinha, pois ele tinha fé em Deus. A fé de José era tão forte que ele se entregou na mão de Deus. Seja feita a vontade dele na minha vida. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se for a vontade de Deus que eu morra, eu morro. Se não for a vontade dele, eu não vou morrer. José teve chance de escapar da cadeia, porque ele virou uma espécie de chefe ali dentro da cadeia. Ele cuidava da cadeia, ele limpava a cadeia, ele fazia tudo. Ele tinha acesso livre. Ele ficava solto na cadeia. Então ele podia fugir o que ele quisesse. Mas ele falou: eu não vou fugir. Naquela época, as cidades eram muradas e que só tinha um portão para entrar e sair da cidade. E que esse portão era guardado por soldados. Então a chance de José conseguir fugir era muito grande. Era muito pequena, aliás, né? Ele acabava sendo capturado. Então ele achou melhor ficar lá. E aí, quando ele tem a oportunidade de revelar dois sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, quando o copeiro soube do sonho do faraó, ele falou: tem um rapaz na cadeia que interpreta sonhos. Ele interpretou o sonho meu e do padeiro e aconteceu exatamente o que ele falou. Então chame ele aqui. E José interpretou o sonho do faraó, né? Que era das 7 vacas gordas e 7 magas magras, que era 7 anos de muita fartura e 7 anos de seca, né? E com isso ele acaba virando o governador, demonstrando que ele sabia como resolver a questão da estação de seca, que eles poderiam guardar comida nos anos de fartura para ter no ano de seca, porque a fartura seria muito grande, e assim ele foi posto como governador do Egito, né? E Daniel, por sua vez, também era livre vivendo em Jerusalém, Israel, era um homem sábio que vivia no templo, estudando as profecias. De repente ele se vê escravo também de Nabucodonosor, da Babilônia. Chegando lá, Nabucodonosor também teve um sonho. E Daniel também interpretou esse sonho. Entendeu? E virou chefe dos governadores. Só que qual foi a aprovação de Daniel? A de José foi não fugir da cadeia. E a de Daniel? A de Daniel foi de enfrentar o eunuco do palácio, lá, o chefe do palácio, dos eunucos, para que ele não comesse a comida do faraó, porque ele queria dar comida do faraó, que era vinho, que era carne, que era muita coisa. E ele falou: não, eu quero ser alimentado com frutas e água. Vamos fazer um teste. Se em 10 dias ele falou, eu adoecer, ou eu estiver desnutrido mal, a gente faz o que você quer. Agora, se em 10 dias nós estivermos bem, você vai passar, você vai deixar que a gente coma só isso. Ele falou: tudo bem, vamos fazer o teste em 10 dias então. Né? Deus abrandou o coração de Aspenaz, que era o eunuco. E aí, então, em 10 dias foram ver Daniel e seus amigos, que era Azarias, Misael e Ananias, se não me engano, né, que viraram Mesaque, Medraque e Abidnego, né? Então, eles estavam muito mais saudáveis do que os outros, muito mais corados, com muito mais saúde, entendeu? Então,
deixaram que ele continuasse comendo. Então Daniel foi fiel. Depois Daniel teve uma outra aprovação. Ele tinha que não orar a Deus, ele não poderia fazer cultuar a Deus durante um mês, por um decreto do rei. E Daniel não deixou de orar. Ele orou, se ajoelhou, orou, e ele foi jogado na cova dos leões por isso. E Deus o protegeu. Ele saiu de lá ileso. E quem o acusou foi jogado depois lá e morreram todos comidos pelos leões. Né? Porque Deus fechou a boca dos leões para proteger Daniel. Os seus amigos, os três, se recusaram a ajoelhar uma estátua de ouro feita por Nabucodonosor e foram jogados na fornalha fervendo, 10 vezes mais quente. Saiu ileso. E Nabucodonosor ainda viu lá dentro um quarto homem que estava junto com eles, que era Jesus. Nem cheiro de queimado eles tinham, nada. Nenhuma roupa foi queimada, nada. Eles saíram ilesos, né? Então, mostrando que quem é fiel a Deus recebe a proteção de Deus. Esse é o ensinamento que essas histórias podem nos dar. Que ao mesmo tempo em que eles poderiam ter tomado outras decisões, eles resolveram tomar decisões corretas. Muita gente hoje em dia toma as decisões erradas, né? E quando a gente olha para Nabucodonosor e Faraó, nós vemos dois tiranos, dois homens maléficos, dois homens usados pelo mal, dois idólatras, porém com duas diferenças. O Faraó jamais, o faraó, né? Aquele Faraó, né? Se era Seti, quem que era Faraó naquela época, não que era Seti. Ele não se ajoelha a Deus, não se rende ao Deus poderoso. Mas Nabucodonosor sim. Né? Você vê que Nabucodonosor, ele precisou se transformar num monstro, num bicho, num monstro louco, para poder se voltar a Deus. Né? Deus fez com que ele ficasse louco, agisse como uma fera, como um animal. Ele ficou longe das pessoas durante alguns anos, se foram 7 anos, e depois ele volta ao normal e ele se curva a Deus, fala que ele é o Deus dos deuses, e com certeza ele vai estar salvo, enquanto o faraó possivelmente não. Né? Então você vê que Nabucodonosor, ele se rende, sendo um homem idólatra, com mais de 600 deuses, ele se rendeu a Deus. E esse é um outro ensinamento que nós temos que ter. Tanto Nabuco quanto o faraó tiveram oportunidades de ver os feitos de Deus. Então, ele viu um feito de Deus de José de escravo virar governador. Ele viu o feito de Deus ao interpretar o sonho que ele teve e aconteceu o que Deus falou através de José que ia acontecer. E nem assim o faraó se rendeu a Deus. Você entendeu? Ele viu os feitos. Nabucodonosor também viu. Ele viu os feitos feitos através de Daniel, não que foi depois dele. Mas os três amigos de Daniel, Sedraque, Mesaque e Abednego, e eles, os três, saíram ilesos da fornalha. Mas mesmo assim ele fraquejou, mas Deus fez com que ele se voltasse. Deus transformou ele num monstro para que ele enxergasse. Deu uma última oportunidade a Nabucodonosor. E ele se voltou para Deus. Entendeu? Ele não, o único erro dele foi não ter obrigado o povo dele a seguir a Deus, né? Mas também não foi tão erro assim, já que ninguém deve obrigar ninguém a nada, né? Mas ele se converteu. Então essas histórias nos ensinam a tomar as decisões corretas. Todos nós temos decisões a tomar. Temos o certo e o errado. Temos o mal e o bem. Temos dois caminhos a seguir sempre. Sempre temos opções. Né? Tem que não tive opção. Tem sim. Tem sim. Né? Nós temos opções. Né? Quando Sedraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se virar na estátua, sabendo que ia ser jogado na fornalha quente, eles encontraram força onde? Será que vocês teriam essa coragem? Hum? Será que vocês teriam coragem de, de ir contra a vontade do rei Nabucodonosor e ser morto para ser jogado na fornalha quente? Eles tiveram. Será que você teria coragem, igual Daniel, de ir contra um decreto do, do, do rei da época, que era, acho que era Belsazar, não sei se era Belsazar, ou Dario, acho que era, enfim, que era o rei da época que o Daniel foi jogar na cova dos leões? Você teria coragem
de renegar um decreto do rei, sabendo que quem fosse contra o decreto ia jogar na cova dos leões? Será que você tinha essa coragem? Hum? Então nós temos que pensar. Seguir a vontade de Deus não é simplesmente seguir as leis e os mandamentos. Seguir a vontade de Deus é você abrir mão e fazer o que for necessário para servir a Deus. Olha o apóstolo Pedro, por exemplo. Ele serviu a Deus até a página 2. Quando chegou o momento dele demonstrar a fidelidade dele, ele rejeitou Jesus Cristo. Falou que ele não conhecia Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo tinha falado para ele que antes que o galo cante 2 vezes, você vai me rejeitar 3 vezes. E ele rejeitou. Mas Pedro se arrependeu. E aí você olha, depois, futuramente, Pedro teve uma outra situação parecida. Lá ele ficou com medo de ser morto e rejeitou a Cristo. Porém, muitos anos depois, quando ele, Pedro, estava fugindo de Roma, que estava sendo acusado, estava perseguindo os judeus, porque Nero, o imperador maluco, pôs fogo em Roma e acusou os cristãos, então os cristãos estavam sendo perseguidos, né? Pedro tinha fugido de Roma, mas Jesus aparece para ele no caminho para que ele voltasse para levar uma mensagem. Pedro sabia que se ele voltasse lá, ele iria morrer. Assim como ele sabia que se ele falasse era seguidor de Cristo, que ele poderia morrer junto com Cristo naquele momento. Só que dessa vez, Pedro não deu para trás. Ele foi, voltou para Roma, levou a mensagem, foi preso, e a gente sabe o fim dele, quando ele foi crucificado, cabeça para baixo na cruz. Né? Então, Pedro mudou. É o Pedro de antes e o Pedro depois. Né? Então, essa segunda atitude de Pedro é a que nós temos que ter. Não podemos rejeitar Cristo, não podemos rejeitar Deus. Nós temos que levar a mensagem dele até as últimas consequências. Não importa quem é contra, quem não é. Não importa se isso mexe com alguém ou não. Nós temos que estar ali e fazer o que é certo. Eu não vou ajoelhar uma imagem para agradar ninguém. Eu não vou fazer nada disso. Então, essas histórias nos ensinam a fazer a vontade de Deus a qualquer custo. Nem que a gente tenha que entregar a nossa vida por Deus, nós temos que continuar fiéis a Ele. Essa é a mensagem que essas histórias nos trazem. Né? E a história da Nabucodonosor nos dá um outro ensinamento, que muitas vezes muitas pessoas vão precisar passar por um sofrimento para aprender. Nabucodonosor precisou de um sofrimento pesado para aprender. Já, no caso, tem pessoas que já aceitam sem precisar de sofrimento, mas Nabucodonosor precisou de sofrimento grande, ele virou um monstro. Então, às vezes, tem gente que precisa sofrer para se voltar para Deus. E tem outras que vão de boa, né? Que vão por bem. Né? E tem outros que nem sofrendo, né? Então, é assim, queridos irmãos. Vamos fazer o que é certo. Vamos se voltar para Deus. Vamos reconhecer o seu poder, a sua divindade, a sua maestria. Tá certo? Nós não podemos simplesmente viver, tá? E achar que é suficiente. Por exemplo, tem gente que pensa, vamos casar porque nós estamos vivendo legal, nós não estamos casados, estamos fornicando. Adianta essa pessoa casar? Então ela casou. Só que essa pessoa vive num pé de guerra com a outra. Vive a confusão o tempo inteiro, é uma humilhando a outra, é uma fazendo mal para a outra, as pessoas sofrendo, até entrando numa depressão por conta da situação. Adianta casar e continuar nessa contenda? Não adianta, você continua vivendo errado do mesmo jeito. O casamento é um papel, é que nem o batizado. O batismo não é, não é aquela água que a pessoa mergulha que faz diferença, mas é a sua decisão. Então, o casar significa você aceitar o outro como seu cônjuge e é você se unir ao outro numa só coisa. Não é simplesmente papel ali do Estado Civil casado. Não. Mas é você querer mudar isso na sua mente, na sua cabeça. É você fazer o que é correto. E é exatamente o que Daniel fez, o que José fez. Embora a mulher do senhor de José fez de tudo para seduzir, fez de tudo para que ele se deitasse com ele a rejeitou. E por isso ela então começou a espalhar, ela pegou e se fez de vítima para que ele fosse preso, porque ela ficou revoltada, porque ele a rejeitou. Ela tentou de todo jeito seduzir Daniel, mas nada adiantou. Não adiantou. Entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Vamos se voltar para Deus? Vamos? Tá certo? Deus é Pai, não é padrasto.
E Ele quer que nós sejamos Ele por completo. Então não adianta você casar e viver na contenda. Não adianta você falar que serve a Deus, mas no primeiro momento você rejeitar como Pedro fez. Você tem que fazer igual Daniel fez, igual José fez, igual os amigos de Daniel fizeram. Defender a Deus até as últimas consequências. Eles poderiam ter morrido, se fosse da vontade de Deus. Mas ali não foi, porque ali Deus estava ensinando os babilônios qual era o seu poder. Por isso ele não deixou que eles morressem, entendeu? Tinha um ensinamento por trás, tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos, tá certo? Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Até mais. Um grande beijo a todos. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falou. Graças a Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um bom fim de sábado a todos. Amém.